Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo dividir ou multiplicar. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 2, e versículo 24. Diz assim: Portanto, deixará o homem e o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Hoje é 24 de março de 2023. Santo Deus, perfeito Criador, é no nome de Jesus que aqui estou em oração na tua presença. Agradeço-te por esse momento, te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, cada inscrito, cada ouvinte, Senhor, nos ajude, a minha família, essa nossa missão aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo dividir ou multiplicar. Quero falar de duas, entre outras operações, no estudo da matemática, que a gente conhece, aprende logo quando a gente na primeira série, tá? Na escola. Mas eu quero falar de dividir e multiplicar exatamente no sentido aplicacional. E eu quero, dessa forma, tratar de uma grande guerra milenar, uma guerra imperial entre os dois maiores poderes, ou seja, o bem e o mal. E nessa disputa, gente, o mal busca sempre, está todos os dias, e está até conseguindo, dividir a fórmula máter da sociedade, que é exatamente a família. Hoje a gente está vendo aí como é que está a família. Aí eu escolhi aqui, esse texto onde Adão está fazendo essa seguinte declaração depois que ele olha ao seu lado, depois daquela anestesia do Criador, sobre ele, e vê ao seu lado uma pessoa do sexo oposto, uma mulher, que ele chama de mulher, a gente vê aqui no versículo 23, diz assim: esta será chamada mulher. O próprio Adão diz isso, porque ele olha e anatomicamente aquela mulher é diferente do seu corpo. E aí Deus faz, e a gente sabe, o homem e mulher, e determina que eles crescessem e multiplicasse a terra. Aqui, Deus gosta da multiplicação. Multiplicar o amor, multiplicar a compreensão, multiplicar a adoração a Deus, multiplicar a obediência a Ele. Bom, mas no sentido aqui humano, Deus ordenou que houvesse a multiplicação, ou seja, aquele casal dele surgissem outras e outras pessoas. E aí Adão diz: olha, nós estamos aqui como uma só carne. Em outras palavras, no sentido mais profundo, os adultos sabem o que eu estou querendo falar, quando da lua de mel, aquele momento especial, ambos se tornam uma só carne. E nesse momento sublime, aí dá-se início ao processo de multiplicação que Deus quer que se multiplique, que é exatamente a família. A família foi criação de Deus. É por isso que é chamada de fórmula máter da sociedade. Mas exatamente por isso, porque foi algo criado, formado, orientado por Deus, o diabo, o inimigo de Deus, o inimigo dos homens, quis destruir. E para tanto, ele começou a fazer a operação, entre aspas, aqui da matemática, a outra operação, a divisão. Aí ele divide a casa. O pai fica contra um filho, e o outro filho fica contra a mãe. Enfim, começa aquela balbúrdia na família. Há uma expressão que, inclusive, o apóstolo Paulo fala, e ele, claro, que esse versículo que eu vou ler, ele está falando assim de uma forma específica a um determinado membro da família, a uma viúva. Mas aqui vale para todos da casa,
todos, inclusive os responsáveis, o pai de família, por exemplo. Versículo 8 da primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 5, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, mas se o pai de família não cuida dos seus, a mãe de família também, e principalmente os da sua família, da sua casa, os pais não cuidam dos filhos, vice-versa, negou a fé. Não adianta dizer que é cristão, que é até obreiro da casa de Deus, mas você não está cuidando direito, negou a fé. E Paulo diz, e é pior do que o infiel. É pior do que não é crente em Jesus. Misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Há um outro texto que eu quero concluir agora. Paulo falando, escrevendo aos Efésios, está falando daquela harmonia, da união e unidade entre pais e filhos, dentro de casa, as esposas também com seus esposos, esposo com esposa, mas aqui especificamente para pais e filhos. Diz assim, ó, versículo 1 da carta dele, de Paulo aos Efésios, capítulo 6, eu vou ler até o 4, o versículo. Diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa. Olha qual é a promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem honra o pai, a promessa é de viver muito tempo sobre a terra. Agora para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Porque tem muito pai, gente, que é brabo, viu? Pai, mãe, né? Que é na base do chicote, da chinelada, do castigo, sabe? Cruel. Então aqui, olha, para que a família viva bem. Esta que o diabo, o mal, quer sempre dividir, mas Deus quer multiplicar. Que haja sempre essa harmonia. Para que haja isso, vamos ter muito cuidado. Pai honre filho, filho obedeça os pais, esposa e esposo, que haja um consenso, uma boa relação, enfim. Que a nossa família seja sempre uma família abençoada por Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.